da última reunião da CPI das fake news, com o objetivo de apreciar os relatórios finais apresentados. Estamos na fase de discussão dos relatórios, temos 2 relatórios apresentados, um relatório apresentado pelo deputado Sargento Nery e um outro relatório apresentado em forma separada dos deputados Paulo Fiorilo e da deputada Mônica Seixas. Está em discussão pela ordem, os relatórios, com a palavra o deputado Sargento Nery. Presidente, com todo o respeito que eu tenho pelo trabalho do Paulo Fiorilo e da deputada Mônica Seixas, mas esse novo trabalho apresentado por ele, se Vossas Excelências observarem na página 625, quando eu cito o artigo 34, inciso 4, aqui fala: a comissão parlamentar tenha a maior pertinência com a matéria, a qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior. A comissão permanente já é a comissão de ciência e tecnologia. Então, ele só citou o que está no próprio artigo 34C. Então, nada trouxe de novo o relatório. E isso citado no relatório dele, esse novo relatório, já está no meu relatório também. E também o que ele colocou no item 2, que é redes sociais, né, apresentado aqui para nós, está na página 627 do meu relatório, que está escrito: diferente do que demonstra o subrelatório, o item 1, concluímos semelhantemente pela ineficiência das plataformas digitais coibir esse tipo de replicação ilícita de notícias, bem como a ausência de regramento a respeito que responsabilizaria de maneira específica esses maus usuários e administradores. Quer dizer, aquilo que o Thiago Auric, o deputado Thiago Auric, colocou no relatório dele, foi mencionado no meu relatório e eu concluí como favorável. Se pegar o texto do Paulo, onde ele colocou esse novo texto, está aqui: sugiro incluir trecho do subrelatório do deputado Thiago Auric, que conclui que as plataformas digitais são ineficientes em coibir a replicação de fake news. Só mudou o verbo, né, ou só mudou alguma coisa, mas é idêntico ao meu relatório. Então, fica aí esses ajustes que nada contribuiu para deixar diferente do meu relatório. Não tem divergência, pelo contrário, está igual ao meu relatório. A questão de amparo é uma questão técnica legal da própria casa. Eu pergunto a Vossa Excelência, como é presidente da casa, nós temos algum documento anexado a essa CPI sobre o caso de amparo? Gostaria que Vossa Excelência respondesse para eu dar continuidade. Deputado Nery, não, apenas uma menção durante uma reunião. Então, houve uma menção. Como que nós vamos tratar de um caso que já tem matéria julgada por uma CPI municipal, sem termos qualquer notícia ou qualquer documentação para defender se houve ou não fake news naquela cidade? Seria uma irresponsabilidade da nossa parte e uma imprudência. Deveria, sim, ter acostado a documentação de amparo, feito o pedido, votado o requerimento, aprovado pela maioria da CPI, para aí sim colocarmos esse item na própria CPI. Então, não foi acostado porque não tínhamos documentação. A administração não me mandou nenhuma documentação, não teve como citar. Até o próprio Paulo está dizendo que não incluirá no seu relatório. Mas os itens aí incluídos no relatório do Paulo foram citados da mesma forma integralmente no meu relatório. Então, nada favoreceu
a CPI, incluindo isso no relatório do Paulo. Pode ser que os deputados não se atentaram aí aos itens que eu coloquei, mas a CPI ao governador, isso já faz parte da casa. A minha opinião só foi simplesmente que não contribuiria em nada o envio ao governador João Dória, mas já é praxe da casa fazer esse envio ao executivo. Então fica aí essas minhas considerações, que eu fico feliz, porque o Paulo, ou quem sugeriu, acabou defendendo a tese que eu concluí no meu relatório. Então, obrigado aos deputados que fizeram a sugestão, obrigado por realmente me ajudar a entender que o relatório que eu confeccionei está pertinente à CPI. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Paulo Fiorilo para discutir. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o relator, Sargento Nery, pelo esforço e pela produção de um relatório robusto, como fez. Dizer ao deputado Nery que várias das afirmações que o deputado fez, elas vão de encontro ao que a deputada Mônica e eu também concordamos. Quando o senhor faz referência ao depoente empresário, quando o senhor discute o objeto. Agora, onde nós divergimos, e divergimos frontalmente? Primeiro, na ausência de conceituação de fake news. O senhor não avança nesse sentido. O senhor talvez tenha faltado aí essa objetividade. Eu não vou falar do relatório do senhor, vou falar do relatório que nós estamos apresentando, até porque eu acho que é mais prudente nesse sentido. E, para só fazer um ressalva, o senhor trouxe a questão de amparo que não está no meu relatório e também não está no do senhor. Eu não sei exatamente a dúvida que o senhor tinha. Bom, mas o relatório que a gente apresentou e que contou com as contribuições da deputada Carla Morando, do deputado Chedi, do deputado Tiago Aurico, e no caso do deputado Tiago Aurico, sem retirar e nem vetar absolutamente nada, até porque é uma contribuição importante, tanto do ponto de vista teórico, como das indicações que o deputado apresenta, elencando uma série de fake news, nós avançamos nesse debate, um debate importante de conceituação. Ouvimos os professores intelectuais, óbvio que não há, possivelmente, acordo aqui entre todos os membros da CPI, mas ficou claro para a maioria desses membros que fake news são mentiras produzidas e disseminadas com o objetivo torpe de atingir determinadas pessoas, distorcer realidades e, no caso das eleições, ser utilizadas para garantir resultado positivo àquele que produziu e disseminou as fake news. Eu fiz essa referência, eu vou fazer, não está no relatório, mas nós vimos o que foi o segundo turno em várias cidades do país, do uso de forma abusiva das mentiras para tentar derrotar os candidatos que disputavam o segundo turno. E na questão das redes, ficou muito claro, e a deputada Carla traz uma contribuição importante, que é a ideia do compliance, para que se responsabilize as redes. Nós não podemos deixar que as redes continuem usando o argumento ou da mensageria, que não é um problema dela, ou de que ela tem dificuldade de controle. As redes têm condições de controlar, sim, e evitar fake news. Acho que avançou, eles deram um passo, mas ainda é insuficiente, é preciso avançar muito mais. O que eu gostaria de ressaltar, Sargento Nery, que o relatório do senhor não ressalta, é que, infelizmente, nós não tivemos condições de avançar na discussão que era o eixo central dessa CPI, que era de ouvir os deputados que fizeram as denúncias, os funcionários da Assembleia que foram citados em processos responsáveis pelo gabinete do ódio, e não tivemos a oportunidade de ir a fundo na produção das fake news,
da disseminação, de quem pagou. A gente teve a oportunidade de ouvir um empresário, e mesmo assim com habeas corpus, como o senhor faz a referência no relatório do senhor, e nós não tivemos a possibilidade de avançar nesse sentido. O próprio relatório traz as dificuldades que nós enfrentamos, tanto do ponto de vista da pandemia, que nos inviabilizou de reuniões presenciais, como do processo eleitoral, intrinsecamente ligado ao tema. Agora, é preciso reconhecer, nós tivemos dificuldade de avançar, nós não ouvimos as pessoas que deveríamos ouvir, nós não tivemos a oportunidade de perguntar aos empresários quanto eles deram de dinheiro para pagar as fake news, nós não tivemos a oportunidade de perguntar aos funcionários se eles disseminaram fake news utilizando a estrutura da Assembleia Legislativa. Isso sim é um pecado capital, que nós não tivemos a capacidade de ir a fundo. Por isso aqui há uma divergência grande no relatório que o senhor apresenta do relatório que nós apresentamos. É preciso reconhecer os nossos limites. E acho que a Assembleia poderia dar uma contribuição importante se retomasse no próximo período um debate aprofundado sobre essas questões. Se pudesse, de fato, observar aqueles que cometeram ilicitudes e que pudessem indicar ao Ministério Público, ao TJ, que pudesse punir. Quem sabe isso teria sido uma contribuição importante para que a gente pudesse reduzir, eliminar fake news, não só nos processos eleitorais. A gente tem acompanhado na questão da saúde, em outros temas, na questão da religião, temas que são afeitos e importantes à sociedade, sendo destratado, sendo utilizado fake news para desmontar conceitos e teorias que foram construídas ao longo da ciência, da pesquisa. Então, a ideia, deputado Nery, e eu concluo porque eu terminei meu tempo, era que, quem sabe, o senhor também pudesse, já que reconhece no nosso relatório parte daquilo que o senhor produziu, votar no relatório apresentado por mim e pela deputada Mônica. É isso, senhor presidente. Queria agradecer. Eu acho que o senhor conduziu a CPI da forma que era possível, ouvindo os deputados, propondo encaminhamentos que eram necessários nos momentos mais difíceis, mas, infelizmente, é preciso reconhecer que nós, e aí eu me incluo, não tivemos todas as condições objetivas para que pudéssemos aprofundar esse debate tão importante para a sociedade, para a disputa eleitoral, para a democracia. Eu acho que esse é o desafio que nós não conseguimos atingir e que me deixa triste, e eu tenho certeza que outros aqui também estão, porque nós concluímos um trabalho que, naquilo que era central... Concluir, deputado Paulo. Então, eu queria parabenizar o senhor pelo trabalho, parabenizar o sargento Nery pela produção feita e pedir o voto do sargento Nery ao nosso relatório, ao meu e da deputada Mônica. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente... Não havendo deputado Nery... Eu quero parabenizar o Paulo também pelo trabalho dele. Eu acho que tudo dentro de um trabalho é válido. E quero pontuar que a única divergência que teve nos dois relatórios só foi o relatório do Thiago Aurigo, que eu acatei em partes. E essa foi a única divergência. Quanto aos funcionários e outras pessoas que não foram ouvidos, eu não tenho como colocar coisas abstratas no relatório, eu tenho que colocar coisas concretas. Então, se nós não ouvimos funcionários e outras pessoas da CPI, isso não é uma falha do relator. Eu tenho documentos, eu tive a prudência de colocar todos os depoimentos na íntegra, todos os documentos, para que não faltasse nada, para que realmente esse relatório fosse bem claro, para que não tenha nenhuma autoridade tivesse dúvida. Então, fica aí também meus parabéns a todos os membros da CPI, a Vossa Excelência, que conduziu bem esse trabalho, e agradecer a confiança de todos os deputados que votaram em mim para relatar a CPI de fake news. E também fica aí cravado o pedido do voto do Paulo Fiorillo e da Mônica Seixas para o meu relatório. Um abraço a todos. Pela ordem, Agradeço presidente. também, agradeço tanto ao deputado Sargento Nery e ao deputado Paulo Fiorillo pelos relatórios, a todos os colegas também. Antes de entrar em votação, passo a palavra à deputada Janaína. Presidente, eu queria só fazer algumas ponderações. É necessário, que o deputado Paulo destacou
que o trabalho foi inconclusivo por força das dificuldades e que não conseguiu ouvir os funcionários, que ele solicitou a oitiva. E todo mundo sabe que ele está falando dos funcionários do deputado Douglas, com quem já há um bom tempo eu não mantenho mais amizade, também isso aí é público. Agora, eu também fiz requerimentos para ouvir políticos do PT, para ouvir empresários contratados pelo PSOL, e eles não compareceram, né? E nós fomos, vamos dizer assim, compreensivos, respeitamos todo mundo. É que da forma como o colega Paulo e a colega Mônica apresentam seu relatório, parece que só tem fake news do lado da direita, né? Parece que só os empresários da direita não quiseram comparecer, que apenas os deputados federais de direita se negaram a depor, e não foi isso que aconteceu. Houve requerimentos para ouvir, né? Políticos à direita, políticos à esquerda, políticos que hoje estão mais ao centro, eles não quiseram comparecer, né? Justiça seja feita, o único parlamentar que nos respeitou e esteve aqui prestando o seu depoimento foi o deputado Alexandre Leite, que inclusive foi o parlamentar que requereu a CPI, a CPMI das fake news no âmbito federal, com uma finalidade legítima, há de se dizer, que é de apurar pedofilia, né, crimes praticados por meio da internet contra crianças, contra vulneráveis. E o pessoal da esquerda tomou conta da CPMI no Congresso para perseguir Bolsonaro e bolsonaristas, dos quais eu já estou também afastada. Agora, a gente tem que ser justo. Então, os colegas dizem que os trabalhos foram inconclusivos, que ninguém quis comparecer, como se só as pessoas arroladas por eles tivessem se negado a vir. Eu arrolei um monte de gente que não quis vir, entendeu? Aí, apesar de reconhecerem que o trabalho é inconclusivo, apresentam uma lista de supostas fake news, todas teoricamente praticadas por direitistas. Então, desculpa, ou o trabalho foi inconclusivo e não tem conclusão, e daí eu vejo que não tem sentido nenhum mandar esses relatórios para as autoridades que têm mais o que fazer, que imagina o coitado do promotor que vai receber um relatório de 600 e poucas páginas, outro de 100 e poucas, quase 200, vai ler aquilo tudo ali e não tem nada, porque a verdade é essa, entendeu? Data vênia. Então, a gente vai encher um coitado de um promotor que tem mais o que fazer de página que não tem nada. Então, os colegas concluíram que não tem conclusão, só que apresentam uma lista de supostas fake news que são, na verdade, criação da CPMI, entendeu? Que foi uma distorção do trabalho sério que o deputado federal Alexandre Leite tentou fazer, que foi o único que veio prestar depoimento aqui, entendeu? Que os demais fugiram. Por qual razão, eu não sei. E fugiram os do PSL, os do PT, entendeu? Os da rede, fugiu todo mundo. Então, assim, eu não vejo lógica de dizer que nada se concluiu e concluir por um monte de supostas ilicitudes que nós não apuramos, presidente. Entendeu? Então, assim, eu reitero aqui, eu li todos os relatórios, os subrelatórios, cumprimento os colegas pelo trabalho de fôlego, eu sei que não é fácil, entendeu? Cumprimento Vossa Excelência pela condição dos trabalhos. Agora, tanto um quanto o outro conclui para mandar para um monte de autoridade, para investigar o quê? Se nós mesmos não constatamos nenhum ilícito. Nós não constatamos. O que os colegas fazem no relatório deles, o deputado Paulo e a deputada Mônica, é repetir o que a CPMI falou. Desculpa, a gente não vamos dizer assim, auxiliar de CPMI. Ou a gente constata as nossas ilicitudes, ou declara que não constatou nada e poupa tempo das outras autoridades. O deputado Nery me pareceu muito responsável, porque o que ele fez? Ele transcreveu tudo que foi dito e decidiu, seguindo o regimento, numa leitura mais formalista, encaminhar para as autoridades previstas no regimento. Eu mantenho a minha visão de que nós não somos auxiliares de ninguém,
que nós temos competência para apurar, para concluir e, em concluindo por uma ilicitude, aí sim enviar para uma autoridade apurar. Agora, mandar um monte de papel para os outros perderem tempo e dinheiro público e recurso humano, isso aí eu sigo entendendo que não é adequado, até em termos assim de utilidade pública, né? Eram essas as ponderações que eu queria fazer, senhor presidente. Agradeço as palavras, dando continuidade aqui. A discussão está inscrita a deputada Mônica Seixas. Antes, deputado Nery. Bom dia a todos, novamente. Bom, vamos lá. A gente precisa entender que a gente, e eu tenho, Janaína, apesar de quase ter que me desculpar pelo seu tempo gasto, dizer que a gente não teve uma CPI conclusiva, isso você concorda com a gente. Seja porque você não conseguiu ouvir quem você queria, seja porque a gente não conseguiu, fato é que essa CPI não avançou. E essa é a principal diferença. A gente assume para ser responsável com as autoridades e com a população de que essa CPI não chegou de fato a uma conclusão. O que a gente conseguiu avançar de fato foi no conceito, certo? Que fake news é desinformação, que fake news é falta de verdade, mais do que só notícias falsas. O que a gente conseguiu avançar foi no entendimento e ouvir o funcionamento das plataformas, que são os dois principais itens do nosso voto em separado, que pode virar relatório, já que a gente está se opondo a um relatório. O que se diverge? O que se diverge para ficar explicitado? Primeiro, que a nossa CPI não é de todo conclusiva, para ser justo. Diversos fatores atrapalharam, mas a gente não pode dizer aqui que a gente conhece a verdade de um tema tão complexo. E que a gente conseguiu avançar no entendimento do conceito do que é fake news, porque a gente trouxe aqui os especialistas, e a gente ouviu as redes. O resto, seja temas que são caros para a senhora, seja temas que são caros para a gente, chegar a uma conclusão mesmo, se é de direita ou de esquerda e etc e tal, a única coisa que a gente sabe é que existe. E foi só isso que essa CPI conseguiu avançar. Que existe, que influenciou, que continua influenciando, que as empresas, companhias de redes sociais precisam avançar. Agora eu estava discutindo aqui com o Paulo que faltou um item importante, mas que ainda dá tempo de adicionar, da educação para consumo de informação, também é muito importante sobre as pessoas terem acesso de como verificar fatos, etc. Mas não podemos dizer aqui que grupo A, grupo B, e sair, como a senhora tentou fazer aqui, durante todo o tempo dessa falsa dicotomia, que foi fulano, que foi beltrano. Embora se a gente for falar aqui no que acredita, eu tenho visto, e todas as pesquisas têm apontado, que tem um grupo dedicado a isso. Mas não só, né? A gente assiste desinformação sendo veiculada em grupos de mídia profissional, em veículos profissionalizados, inclusive. A única diferença é que a gente tem como identificar, porque o MTB do jornalista falacioso está ali disponível no veículo em que ele trabalha, a gente pode processar, pedir direito de resposta, mas que existe desinformação nos veículos oficiais, todos nós concordamos que existem também. Então, a diferenciação aqui é justamente para fugir dessa falsa dicotomia, a gente colocar no achismo que é A, B, C, D, E. A gente não conseguiu avançar e ouvir nem 30% dos convocados por todos nós aqui. Nós não conseguimos chegar e analisar o que foi que aconteceu em 2018. A gente não passou nem perto de ver quais foram os desdobramentos disso. E precisamos ser sinceros com isso, que eu acho que é ser consequente, inclusive, com o trabalho que a gente fez e com o trabalho das pessoas. Então, concluir que essa CPI é inconclusiva, eu acho que é da nossa responsabilidade. O que nós podemos falar foi do que a gente viveu. E essa CPI viveu uma conversa com acadêmicos que conceituam o fenômeno de fake news e uma rodada de conversas com representantes das redes sociais. Foi isso. Pela ordem, presidente.
Senhores, eu vou passar a palavra ao deputado Nery, mas eu vou pedir para que a gente possa também dar um encaminhamento final aí para a gente poder passar a voto. O deputado Paulo Fiorilo pediu para se inscrever também, e ambos já utilizaram aqui o tempo necessário, mas eu vou passar a palavra ao deputado Nery pelo fato de ser relator e o deputado Paulo Fiorilo para a conclusão também. Presidente, o que foi mencionado aí, se pegar a página 622, parágrafo 2º do meu relatório, está expresso a deficiência, a dificuldade que tivemos no decorrer da CPI. Só colocaram inconclusivo, mas está lá, página 622, parágrafo 2º. Eu concordo com a deputada doutora Janaína, nós não podemos transformar essa CPI em viés ideológico ou brigas políticas, e por isso eu fui muito, mas muito imparcial no meu relatório. E também não poderia deixar que esse trabalho tivesse só um foco, eleição de 2022 para a presidência da República, seja no confronto do governador João Dória com Bolsonaro ou qualquer outro candidato. Então, eu venho aqui, realmente, posso perder a votação desse relatório, mas perco com honra e não quero ganhar na desonra. Então, por isso, não faço acordo para aprovar relatório, faço o meu relatório e apresento de forma imparcial e não vou deixar que usem o meu relatório, seja por indicação, qualquer outra coisa, que venha afetar a campanha de 2022 contra qualquer candidato que seja, porque muitos insinuaram contra o presidente, muitos se fizeram contra o presidente Bolsonaro. E eu deixei claro no meu relatório, não tem nada, não tem absolutamente nenhum indício que ele utilizou de fake news. Então fica aqui o desabafo do sargento Nery por ter feito um relatório ímpar, um relatório claro e imparcial, mas não deixarei atingir qualquer autoridade por viés ideológico ou por conceito político de campanha futura. Obrigado, presidente. Agradeço mais uma vez as palavras do deputado sargento Nery. Eu reitero se o deputado Paulo Fiorilo vai querer usar a palavra, mas peço que seja sucinto também para a gente poder... 30 segundos, senhor presidente. Ok, com a palavra, Vossa Excelência. 30 segundos. Deputada Janaína, a senhora não deve ter lido o relatório. As referências de ausências não são só os requerimentos dos deputados que a senhora caracteriza como de esquerda. São dos deputados que apresentaram e não tiveram seus requerimentos cumpridos. Então, é preciso registrar isso. E segundo, o relatório, ele mostra que teve inconclusão porque não foram ouvidos aqueles que nós convidamos. Tanto a senhora como outros deputados. Então, é preciso fazer esse reparo para não parecer que o relatório, como que a senhora mostrar, é de direita ou de esquerda. O relatório é factual, ele mostra o que aconteceu. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Deputada Janaína, vou passar, mas vou pedir para que Vossa Excelência possa também ser sucinta, por gentileza. Quando os colegas dizem que pessoas foram arroladas e não foram ouvidas, o relatório pode ser considerado imparcial, mas no momento em que eles fazem uma lista de supostas fake news, eles só apresentam a versão da esquerda. É a questão da mamadeira de piroca, desculpa o termo, entendeu? É a questão do Lula ligado ao Adélio, né? É a questão, em nenhum momento eles apontam como fake news, por exemplo, o que se alardeou de que a facada do Bolsonaro não teria acontecido. Então, houve sim uma lista, né, em que só são trazidas como fake news as supostas, digamos assim, ofensas ou inverdades que vitimam a esquerda, né, Vou dar um outro exemplo. Eles afirmam categoricamente que nossos trabalhos foram prejudicados porque o governador João Dória e o pai de Vossa Excelência, o ex-governador Márcio França, não foram ouvidos. Aí eu queria saber, qual é a fake news que envolve o Márcio França? Qual é a fake news que envolve o João Dória? Então, assim, são um monte de afirmações, de ilações, sempre colocando como autores de mentiras opositores políticos. Isso está lá, gente. Eu li, sim.
Bom, senhores, então, encerrada aqui a fase de discussão dos relatórios, passaremos à deliberação. Eu reitero que nós temos 2 relatórios apresentados e que os colegas deputados têm a opção de votar em um dos 2, com ou sem ressalvas, e se abster também do voto. Por isso, peço atenção aos colegas e à secretaria-geral aqui desta CPI. Não há nenhuma dúvida em relação ao processo de votação, então, passaremos à votação. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e todos os colegas, voto no relatório do deputado Nery, com a ressalva de que eu entendo que, na ausência de conclusões contundentes, não devemos mandar os relatórios para nenhuma autoridade. Registrado. Como vota o deputado Sargento Nery? Cumprimento a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, todos os deputados, agradeço a confiança de todos. Eu voto no relatório do deputado Sargento Nery. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Voto no relatório apresentado por mim e pela deputada Mônica Seixas. Registrado. Como vota a deputada Carla Morando? Pela ordem, presidente, eu voto também junto ao relatório do deputado Paulo Fiorilo, com ressalvas. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Voto no nosso voto em separado, meu e do Paulo Fiorilo. Registrado. Como vota o deputado Edmir Chedi? Voto com o relatório do Paulo Fiorilo e da Mônica Seixas, cumprimentando o relator Nery pelo trabalho desempenhado, mas voto no voto do Paulo Fiorilo e da Mônica Seixas, com ressalvas. Registrado. Como vota o deputado Tiago Auríquio? Pela ordem, senhor presidente, eu voto no relatório do deputado Paulo Fiorilo, da deputada Mônica Seixas, também com algumas ressalvas, e também cumprimento o deputado Sargento Nery pelo grande relatório que foi feito. Bom, este presidente só vota em caso de desempate. Dessa forma, fazendo a contagem de votos, fica aprovado o relatório em separado do deputado Paulo Fiorilo e da deputada Mônica Seixas, com 5 votos, correto? 5 votos, alguns com ressalva, e 2 votos no relatório do deputado Sargento Nery. Dessa forma, antes de encerrar a nossa CPI, eu quero mais uma vez agradecer a todos os deputados e deputadas que colaboraram conosco para que a gente pudesse chegar até esse denominador final, com todas as dificuldades da pandemia, das eleições, de ser um tema bastante polêmico e ainda com várias interpretações divergentes. Acho que conseguimos avançar em alguns temas, e por esse motivo eu quero também agradecer aqui a todo mundo que colaborou, dando presença, participando, apresentando os requerimentos, agradecer as pessoas que foram convidadas e se prontificaram a participar, agradecer as assessorias, a Procuradoria da Casa, que esteve conosco desde o primeiro dia, as assessorias dos parlamentares também, e a TV Alesp, que passou todas as nossas reuniões, a imprensa que cobriu boa parte dessa CPI. Pergunto se algum colega deputado tem mais algum ponto a ser colocado. Ressalto mais uma vez que foi aprovado o relatório em separado do deputado Paulo Fiorilo e da deputada Mônica Seixas, com 5 votos. Não havendo nenhum deputado inscrito, eu quero encerrar a nossa CPI, agradecendo mais uma vez a todos, desejando um ótimo dia, que Deus possa iluminar os nossos trabalhos. Dessa forma, está encerrada a presente reunião e também está encerrada os trabalhos da CPI das fake news. Agradeço a todos mais uma vez.